O programa começa com poesia. Não me procure mais, não relembre. Cada um sofre para seu lado. E por aqui ainda tem espaço para jogos da Unisanta. Não podíamos deixar de lado alguns personagens que ocuparam as arquibancadas da competição. Aqueles que aproveitaram o momento de torcer para algo mais. Em quadra, garra e determinação para buscar a vitória. Muitas disputas, gols e cestas fazem os jogadores suarem a camisa. Do lado de fora das 4 linhas, o foco é torcer sem parar, para incentivar as equipes. Mas quem disse que os jogos também não é uma boa opção para namorar? No meio da multidão, descobrimos casais de todos os estilos. Tem os discretos, os tímidos, os melosos e os que são companheiros de curso. A gente faz parte do curso aí, está representando o curso também na torcida. Mas em tempos de jogos, nem tudo são flores nos relacionamentos. Enquanto alguns dividem a paixão pelo mesmo time, outro casal torce junto, mas esconde que tem equipes do coração diferentes. É um programa legal, vamos ver os meninos jogar aí da FEFESP. Eu tô torcendo pra perder, né? Pra mim, engenharia no final vai ganhar. Mas a gente assiste e torce pelos amigos, né? Então tem rivalidade entre o casal? Com certeza. E se as partidas se tornam um refúgio para alguns apaixonados, há quem prefira assistir os jogos com os amigos. Já passei os outros anos da faculdade namorando, curtindo com o namorado nos jogos, agora eu tô curtindo solteira, tá bom. Falando em personagens, também registramos a atuação de profissionais importantes para qualquer competição, mas que não tem um trabalho fácil não. Com certeza você já viu os árbitros em ação. Por meio do apito, eles anunciam tanto o início como o final do jogo e ao longo da disputa são responsáveis pela organização e equilíbrio de cada partida. A Federação Paulista tem uns critérios, tem que ter o 2º grau completo, maior de 18 anos e fazer um curso que duração de 20 horas. E depois estágio na Federação Paulista mesmo e depois você entra no nível estagiário. E aí você vai subindo gradativamente até chegar a nacional, brasileiro e internacional. Para atuar como árbitro é preciso muito mais que uma simples preparação. Tolerância também é fundamental. É difícil, mas a gente tem que estar preparado, concentrado no jogo, sempre prestar atenção, realmente estar muito concentrado para poder tentar fazer o melhor dentro do jogo. O que é pior, apitar um jogo feminino ou masculino? Olha, eu prefiro um masculino, que com os homens dá pra gente falar mais, feminino elas já são mais sensíveis, então a gente controlar no falar, né? Mas eu prefiro masculino. Quais os problemas que você encontra nos jogos femininos? Muita falação, reclamam muito, né? Batem bastante mais que os homens, por incrível que pareça, né? Batem muito mais que os homens. A vida dos juízes não é muito divertida. É preciso driblar a reclamação dos jogadores, pressão dos técnicos e cobrança da torcida, inimigos número 1 da arbitragem. Quando não agrada a gente fica meio nervoso, a tendência é a torcida se revoltar. A gente se desequilibra pelo fato de levar na emoção, de estar torcendo e querer que seu time ganhe. Ainda mais com as injustiças que alguns árbitros cometem, aí você se exalta um pouco. Nessa função você tem que ter muita paciência e muita tranquilidade, né? A gente está concentrado no jogo, também não ficar dando atenção à torcida. E é muito importante que a gente não dê atenção à torcida para não perder o foco, que é prestar atenção no que está acontecendo. A pessoa que está do lado de fora torce pelo coração e a gente tem que ser a razão. Então, nesse caso, a gente tem que estar bem concentrado no jogo, no contexto do jogo. O árbitro que se preocupa do lado de fora, ele começa a querer se policiar e aí começa a sair muitos erros. Então a gente é preparado para sofrer pressão. É normal, para a gente é normal. E aí vai um pedido para os estressadinhos de plantão. Encarar a gente como um ser humano primeiro, né? A gente erra também, a gente não é o dono da razão. E ele tem um pouquinho de paciência. Torcer para a faculdade é o coração, é a emoção. Mas acabou o jogo, não levar isso para fora das linhas. Acabou o jogo, vamos se cumprimentar, vamos dar risada junto.
Meu nome é Ronaldo, eu indico o livro As Mulheres Árabes por Trás de Seus Negros Véus. É um livro que aborda que você pode seguir a religião islâmica sem pensar em guerra. É um livro que mostra que o que essas pessoas radicais fazem pela guerra é totalmente contrário ao que o Corão mostra, que é harmonia, paz. O mundo é como um espelho, que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Conhecido pelas crônicas com sátiras aos costumes do cotidiano e também pela timidez, Luiz Fernando Veríssimo é um dos mais conhecidos escritores contemporâneos brasileiros. São mais de 60 livros publicados e 5 milhões de exemplares vendidos. Mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, é a que não tem medo do ridículo. Ele nasceu em Porto Alegre e durante a juventude morou nos Estados Unidos, onde o pai, o também escritor Érico Veríssimo, foi professor em universidades. Nesse período, Luiz Fernando Veríssimo começou a gostar de jazz e decidiu estudar saxofone. Iniciou a carreira de jornalista em 1966 no jornal Zero Hora, mas foi apenas em 1975 que passou a ter uma coluna assinada. O que nos leva a escolher uma vida morna? A resposta está estampada na distância e na frieza dos sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença dos bom dia, quase que sussurrados. O primeiro livro foi O Popular, em 1973. A obra é uma coletânea dos principais textos publicados na imprensa. Em 1975, lançou A Grande Mulher Nua, também com artigos escritos para jornais. A coisa é aquilo que tu tens sempre na ponta da língua e não consegues lembrar. É o sonho que tu esqueces no ato de acordar. É a impressão que tu tens de que tudo isto já aconteceu uma vez. Que coisa estranha! Luiz Fernando Veríssimo ganhou o grande público com o lançamento de O Analista de Bagé, em 1981. A primeira edição da obra de crônicas se esgotou em 2 dias e foi inspiração para peças de teatro. Porque a verdade é que tem muito paciente que acha que o umbigo dele é o umbigo do mundo, quando todo mundo sabe que é Bagé. O primeiro romance foi O Jardim do Diabo, texto publicado em 1988. A obra fala sobre Estevão, escritor de histórias policiais, que se depara com uma cena de crime semelhante a um livro escrito por ele. Eu já tive a grande fome de entender tudo, de olhar bem no olho injetado do mundo e me entender também, mas só o que ficou disso foi um certo enfado literário e um cérebro entulhado. Escreveu uma série de 6 livros com relatos de viagens e sobre cidades onde morou. O primeiro foi Traçando Nova York. A sequência incluiu Japão, Roma, Paris, Porto Alegre e Madrid. A obra Comédias da Vida Privada foi inspiração para uma série de TV. Histórias da classe média brasileira eram o tema de episódios baseados nos contos do autor, exibidos em 21 programas. Outras obras conhecidas são Ed Morte, O Gigolô das Palavras, A Velhinha de Taubaté e As Mentiras que os Homens Contam. O humor e as sátiras são as principais características em todos estes livros. Nós, os homens, nunca mentimos. Quando mentimos, é para o bem de vocês, mulheres. Verdade. Luiz Fernando Veríssimo também se aventurou nos quadrinhos. De 1975 a 97, As Cobras foram publicadas em jornais brasileiros, desenhadas pelo autor. Em 2010, foi lançado um livro com mais de 400 dessas tiras. O livro Clube dos Anjos foi escolhido como um dos 25 melhores de 2003 pela Biblioteca Pública de Nova York. Mas mesmo saciados, nunca mais estaremos saciados como agora, cheios das nossas próprias virtudes e do nosso prazer na amizade, na comida e na vida, e no conhaque. Também em 2003, Veríssimo foi capa da revista Veja como o escritor que mais vendia livros no Brasil.
Considerado um mestre da ironia, a leveza da narrativa é o que atrai tantos leitores. Em 2009, ele publicou Os Espiões. Nele, o funcionário de uma pequena editora luta para impedir um suicídio. O camaleão é um bicho que se adapta a qualquer circunstância e desaparece contra o fundo. Desde então, é isso que eu faço. Torcedor do Internacional, também escreve sobre futebol e cobre as Copas do Mundo desde 1986. Atualmente escreve para os jornais O Estado de São Paulo e 0 Hora. Agora está tudo terminado. O que estava nas estrelas para acontecer, aconteceu. E não somos mais inocentes. Ou pelo menos, aqueles inocentes. Charlotte Rampling nasceu em 1946. O pai era militar e a mãe artista plástica. A atriz britânica sempre estudou em escolas de alto nível. Aos 17 anos, fez comerciais para a televisão. Em 1965, estreou em um pequeno papel no cinema, com A Bossa da Conquista. Mas a primeira vez que foi de fato percebida nas telas foi em Giorgia Feiticeira. No filme italiano Os Deuses Malditos, a carreira da atriz deu um salto. O trabalho foi dirigido por Luchino Visconti. Após fazer sucesso como uma psicopata no longa de terror Asilo Sinistro, Charlotte chegou ao auge em O Porteiro da Noite. Doesn't know what he's saying or doing. His mind is disordered. Get out. Go away. Go away. A atriz gosta de interpretar papéis difíceis, porque os considera mais desafiadores. Nunca se limitou a produções britânicas e faz filmes de várias nacionalidades. Na década de 70 e 80, Charlotte ganhou a audiência do público norte-americano. Um dos filmes dessa época é Memórias, produção dirigida por Woody Allen. No começo dos anos 2000, a atriz recebeu 2 indicações ao Prêmio César, nos filmes Sob a Areia e À Beira da Piscina. Nas 2 produções, trabalhou com o diretor François Ozon. Listen, Julie, I'm going to be frank with you. I need peace and quiet to concentrate. And since we share the same living space, I must ask you just to go about your business without getting in the way of mine. Uma curiosidade, Charlotte já filmou no Brasil. Foi em Rio Sex Comedy. A atriz faz uma cirurgia plástica e contracena com o médico brasileiro Ivo Pitangui. Mais de 40 anos de carreira. Produções em países como França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália. Atuações seguras, trabalhadas e muito expressivas. Um talento que emociona e provoca. Non, tu sais rien. Je peux t'aider, Marie. M'aider. Mais qui tu es, toi, pour moi? Rien. Alors, s'il te plaît, mêle-toi de tes affaires. É isso por hoje, tenha um ótimo final de semana e até o próximo programa.